dia! Está começando mais um Empreendendo com Elas, aqui na Rádio Paraná Oficial. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitas pessoas, principalmente nós mulheres, e que nem sempre é levado a sério, como deveria: as dores crônicas. A nossa convidada especial entende muito bem do assunto. Ela é fisioterapeuta, escritora, palestrante e autora do livro Dores Crônicas. Tem cura? Seja muito bem-vinda, doutora Viviane Rodrigues. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, Josi. Bom dia para todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Estou muito grata por essa oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre as dores crônicas que vêm afetando muitas mulheres. Né? Eu sou fisioterapeuta, como você disse, e trabalho justamente com o público feminino no tratamento de dores crônicas, através das terapias manuais. Uau! Bom dia, Amanda! Bom dia, Jo. Bom dia, doutora Viviane. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Isso. Já estamos no nosso Instagram. Estamos com a ao live. vivo no nosso Instagram, @programa Empreendendo com Elas. Por lá você pode deixar a sua pergunta, também o seu comentário aqui. Sim. Doutora Viviane, é um prazer tê-la aqui conosco. Você que é da cidade de Maringá, está aqui conosco hoje. Sou muito feliz, muito grata por quando a gente começou a conversar e principalmente pela sua atenção ali dentro do próprio Instagram, quando você me deu. É muito bom ter mulheres como você ao nosso redor. E eu já gostaria que você falasse um pouquinho, doutora, da sua trajetória de vida, que deve ser algo muito maravilhoso e extenso. Tem várias histórias nessa caminhada aí. Bom, vamos começar pelo início dessa história, né? Eu venho de uma família bem humilde, né? Na região ali sul do Paraná. E a gente sou de uma família cristã, né? Não posso deixar de falar essa parte, porque ela é a que me direcionou em toda essa minha trajetória. Né? A gente iniciou desde muito novinha. A minha casa sempre foi uma casa muito cheia de pessoas, né? Os meus pais, eles sempre atuaram com as pessoas mais pobres, com as pessoas mais humildes. Então, a minha casa foi aquela casa, assim, sabe? Sempre cheio de pessoas precisando de um cuidado. Então, desde cedo eu aprendi como aferir pressão. Desde cedo eu já aprendi como ajudar uma pessoa que estava num pós-operatório. Então, a minha vida foi sempre rodeada por cuidar de pessoas. Né? Mas por algum motivo, né, ali a minha vida mudou, né? A gente chega na adolescência, a gente tem uma mentalidade que vai seguir por um caminho, mas as coisas mudam. Né? Eu sofri um trauma muito grande, né? Eu presenciei o falecimento da minha avó quando ela ainda era muito pequena, quando eu ainda era muito jovem, e isso me impactou bastante. E, através disso, eu desenvolvi a síndrome do pânico. Né? Nossa, muito nova ainda, doutora. Isso, tinha 14 anos de idade. Nossa, muito nova. Então, ali, sofri bastante, foi anos difíceis. E, por esse motivo, eu senti que não era para mim lidar com pessoas em questões assim paliativas, né? Eu achei que não era para mim. E me afastei desse mundo. Fui para o mundo dos investimentos. Comecei a trabalhar como bancária, né? Me formei em administração de empresas e ali segui a minha carreira na área financeira. Eu costumava dizer que eu cuidava da saúde financeira das pessoas, porque eu sempre gostei de saúde. Né? Então, ali ajudava as pessoas da melhor maneira possível para que elas tivessem uma vida com abundância, que pudessem realizar seus sonhos. Né? Então, sempre pensava dessa forma. Mas, quando chegou uma fase da minha vida, eu tive um clique, assim. Né? Eu acredito que muitas mulheres têm isso. Quando chega numa etapa da vida, fala assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não devo começar de uma outra maneira? Né? E aí por aconteceu umas questões ali no nosso trabalho, né? Eu era bancária
E aí teve uma mudança na estruturação. Sim. E eu vi muitos amigos meus perdendo seus perdendo seus cargos, tendo que mudar de função. E aí eu pensei assim, meu Deus, se acontecer isso comigo, será que eu estou preparada para começar de novo em outra coisa? Né? A gente sempre tem esse medo de recomeçar. A gente acha que a gente não tem essa capacidade. Né? E aí um dos meus amigos falou assim, Viviane, existe muita vida lá fora da instituição financeira, né? Existe muita vida além do profissional que é servidor público, não desmerecendo de maneira alguma. Sim, nós precisamos deles também. Mas às vezes a gente tem capacidade de ir mais além. Isso. E a gente fica se prendendo por questões de ser um emprego estável, de ser um emprego que talvez nossos pais seguiram essa trajetória e a gente quer também. Sim. Né? E a gente acha que para nós não existe o empreendedorismo, para nós não existe o mundo lá fora. Mas eu resolvi me aventurar. E quando eu ainda estava dentro dessa instituição, eu resolvi seguir o meu sonho lá da infância. Né? Eu resolvi iniciar o curso de fisioterapia. E aí comecei essa jornada já mais madura, já sabia lidar um pouquinho mais com essa minha questão da síndrome do pânico. Não que eu não tenha ela ainda, mas aprendi a lidar com ela e fomos nessa caminhada. Sim. Quando chegou a nossos primeiros estágios ali, eu cheguei numa barreira muito grande, né? Porque eu achava que eu não ia conseguir. Que quando tivesse que lidar com pessoas em situações mais paliativas, eu iria ter uma crise. Mas sabe que a vida ela nos oferece oportunidades para que a gente possa evoluir? Sim. A vida sempre nos oferece essas oportunidades. Sempre. Né? E precisamos pegá-las também, né? E precisamos saber que essas são oportunidades, que não são obstáculos que vão nos barrar. Sim. Sabe? Eu sempre digo assim, que o medo de errar não pode nos impedir de jogar. Sim. Né? O medo de errar não pode nos impedir de jogar. Então, eu resolvi encarar esse desafio. Meu professor, eu tive pessoas maravilhosas, né? Nessa jornada que me ajudaram, que me guiaram e falaram assim, Viviane, você vai conseguir. É só ter um pouco de paciência. E veja que você teve que fazer novamente uma transição, né? Aí, né, Viviane? Porque você era bancária, administrativa ali, e aí você vem para psicologia. Isso, vem para a área da físio da ali. Físio. E daí, olha só, vou te falar a verdade. Eu tive pessoas que me incentivaram muito nessa transição. E tive pessoas que também falaram assim, mas você vai largar um emprego que você já está há 12 anos para começar de novo? Exatamente. Né? É o que Isso fala. a gente escuta muito. Muito, muito. Mas é o que eu te disse. O medo que a gente tem de errar, de não dar certo, eu tentei deixar ele um pouquinho de lado porque eu queria jogar esse jogo, sabe? Eu queria esse desafio, sabe? Foi muito desafiador, mas consegui. E aí fui para a área da fisioterapia, depois de 12 anos, eu comecei de novo. E olha que interessante, eu não só comecei em outra profissão, como, não sei se você sabe, mas a vida de bancário é assim. Um momento a gente está numa cidade, outro momento a gente está em outra cidade. E eu tive que mudar de cidade também. Né? Nossa! Eu tive que fazer essa mudança. Então, eu comecei numa profissão nova, numa cidade nova, que eu não conhecia ninguém. E aí, realmente, eu comecei do zero, sem nenhum paciente, sem nenhum cliente. Mas uma coisa que eu sempre falei para o meu esposo, eu preciso ter uma oportunidade de transformar a vida de alguém. Porque essa pessoa vai ser a que vai me ajudar a mostrar que eu consigo ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. Isso. E quando você consegue, como você disse, alcançar uma única pessoa, você sabe que você está alcançando muito outras pessoas juntos com ela. Então, nunca é uma única pessoa. Sim. É sempre mais que uma. Na verdade, assim, essa uma pessoa era só para mim provar. É só para provar para você mesmo. E para outras pessoas que era possível. Que é possível. E aí, depois, através dessa, como você disse, vieram muitas outras.
E eu sou muito grata por toda essa transformação que eu venho vivendo. E aí, nessa trajetória, entra a questão como escritora e palestrante. Então, como é que foi isso? Isso foi outra mudança. Outra né? mudança. Essa foi outra transformação. Porque você não ficou só como fisioterapeuta ali. Uhum. Você começou a buscar muitas coisas. Que eu acho, Vivi, que também é muito bom, né, Viviane? Você realmente mostrar isso para as mulheres, que é possível você apenas não ficar ali presa a uma profissão, a uma maneira de trabalhar. Você pode trazer muitas mais outras com você. E você conseguiu incluir isso dentro da fisioterapia. Sim. Olha que interessante. Quando eu sentei com o meu esposo e a gente falou assim, eu quero mudar para outra coisa. Eu quero começar a fazer fisioterapia. Ele falou assim, então é o seguinte, você vai mudar para essa outra área, mas não quero que você seja só mais uma. Eu quero que você se dedique para que você vá além. Sim. Né? Sim. Para que você não só beneficia você mesmo de estar fazendo o que você gosta, mas você vai ajudar outras pessoas. Então, eu sempre procurei formas que eu pudesse fazer isso. Eu comecei com canais no YouTube, comecei com Insta, né? Sempre fazendo alguma coisa ali. Mas ano passado eu tive uma virada de chave, que a gente fala, né? Eu conheci pessoas, né, nessa busca. E como é bom, né, Viviane, conhecer pessoas, conexões com as pessoas certas. Isso. Né? O propósito mesmo, né? Isso. Que estão junto ali. Sim, que pensam como você, que querem seguir na mesma direção que você. Sim. Então, eu conheci pessoas que me direcionaram, né, que falaram assim, olha, vamos por esse caminho aqui que vai funcionar. E aí, depois disso, tudo começou a mudar, né? Surgiu a oportunidade de colocar em palavras aquilo que eu estava vivendo no meu dia a dia clínico. E eu encarei esse desafio, que também foi desafiador, porque o livro eu não escrevi assim, não tive tanto tempo para escrever, né? Foi uma coisa muito rápida. Muito rápida. Foi de setembro para cá. Nossa, né? muito rápido mesmo. Muito rápido mesmo. E aí, nessa jornada de escrever o livro, eu vi que a gente pode ir além daquilo que a gente imagina. Né? E olha que interessante, esse livro me levou a realizar um grande sonho, que era levar o meu trabalho além das fronteiras. Então, eu tive a oportunidade recentemente de levar esse meu livro para os Estados Unidos. Né? Ali fizemos várias apresentações e uma das que mais assim me impactou foi a oportunidade de estar presente em uma das maiores universidades dos Estados Unidos, que é Harvard, né? É uma coisa que assim para mim era tão distante. Tão distante. Mas que quando a gente está focado, quando a gente tem um propósito e você segue aquele propósito, tudo vai acontecendo. Tudo vai acontecendo. Né? É o que você falou, é saber aproveitar as oportunidades que vão surgindo nesse trajeto, sabe? E olha que interessante, toda essa minha história nos levou até vocês. Pois é. Né? Nos trouxeram aqui. Sim. Estar sentado com você aqui hoje, agarrando essas oportunidades que a vida tem oferecido. Muito obrigada, minha linda, muito obrigada. E o que motivou você a escrever o livro sobre dores crônicas e lançar esse livro? O que realmente trouxe? A gente sabe que, como a gente está falando de mulheres, né? Mulheres têm muitas dores. Sim. Então, vamos lá. Nessa minha prática clínica, né, eu tenho vivenciado algumas questões que são muito particulares do público feminino. Sim. A gente tem algumas questões com relação a nossas fases da vida, né? A questão da nossa menopausa, né? A parceira de toda mulher. De toda mulher. Né? Me levaram também a observar que as mulheres, elas muitas vezes deixam de se cuidar porque ela tem que cuidar do outro. Sim. Sabe? Ela se inibe para que ela possa cuidar do outro. E esse inibir, muitas vezes, levam a desenvolver
essas dores crônicas ao longo do tempo. E muitas vezes elas não têm a informação de que é possível ter uma vida futura com mais qualidade de vida, sem essas dores. Então, isso me motivou a colocar no papel para que essas mulheres possam encontrar aqui nesse meu livro informações sobre todas essas questões com relação como que as dores surgem, né? Ela não é assim, eu bati a perna hoje e vai começar a minha dor. Isso é uma dor momentânea ali, o nosso corpo vai recuperar. Sim. As dores crônicas, ela é uma questão mais longínqua, assim, ela vem de muito mais tempo, né? Ela tem no mínimo aí 3 a 6 meses que você vem sentindo essa dor. E olha que interessante, uma das pessoas que já leram, que estão lendo o meu livro, me mandou uma mensagem ainda ontem e falou assim: Viviane, eu descobri que eu tenho uma dor crônica, que eu não sabia, né? Eu não sabia que era uma dor crônica. Eu venho, às vezes, tomo um remedinho aqui, passa, daí eu tomo outro remedinho, passa. Eu não sabia que era uma dor crônica. E aí, conversando, ela me falou assim... só que eu não sei como começou. E aí ela foi me contar um pouquinho da história dela. E ela sofreu uma queda há alguns anos atrás. E para você ver, o corpo dela tentou fazer tanta reparação para que aquilo não viesse a desenvolver, né? Se adaptar àquela questão dela. E hoje começaram as dores que elas vão e voltam. Porque ela não melhorou realmente aquele trauma. Aquele trauma. Né? E isso é o que acontece muito com nós mulheres. Sim. Né? Muitas vezes, a gente está com uma dorzinha de cabeça, a gente toma uma medicaçãozinha para dor. Aí passa uns dias, aquela dor ela volta um pouquinho mais intensa, a gente aumenta a dose. Né? Porque a gente tem que estar para o filho, a gente tem que estar para o trabalho, a gente tem que estar para a nossa casa, a gente tem que estar para o nosso esposo, né? A gente tem que estar disponível para as outras pessoas bem. Porque eu não sei se você já reparou, né? Eu sei que nós temos um homem aqui na sala, mas ele não vai ligar de eu falar isso. Mas muitas vezes, uma gripe, a gente consegue fazer tanta coisa com a gripe e às vezes o homem ele não consegue, ele se entrega realmente para aquela dor. Né? Como se entrega? E ele Nossa Senhora, 2 dias deitado na cama gritando ai, ai, ai. E a mulher não, ela tá ali com a garganta que não tá aguentando, mas fechada. Ela toma uma bala, ela chupa uma bala ali para abrir a garganta e ela vai. Não, e vai e leva o filho para a escola e ainda cuida da casa e daí que procura um médico para realmente falar, não, preciso voltar ao médico ali e tomar alguma coisa. Aí depois de alguns dias ali que vê que o negócio não tá dando certo, ela resolve ir procurar um recurso, né? Sim. Então, e aí, quais são a tua atuação profissional hoje? Além de atendimento, você também é palestrante. Isso. Aí, como surgiram todas essas oportunidades... Perdão. Pode tomar uma aguinha. A gente vai falando aqui, vai sumindo a voz. Mas vamos lá. Juntamente com o livro, surgiu essa oportunidade de levar o meu trabalho, né, essas questões com relação à dor crônica para mais pessoas. Então, surgiu a oportunidade de fazer algumas palestras explicando. Eu iniciei, a minha primeira palestra foi por um grupo de mulheres, onde eu fui falar com mulheres de situações oncológicas, né, que tiveram câncer de mama, câncer de colo de útero. Então, a minha primeira apresentação como palestrante foi com esse público feminino, que também é bastante, que sofre muito. Bastante. Inclusive, nós temos uma colega aqui no programa que tem um programa falando sobre isso com as mulheres e ela também é presidente da ONG, a Adri, que é maravilhosa. Ai, que legal. Ela é linda, maravilhosa e ela tem esse cuidado com essas mulheres. São muitas questões e são muitas mulheres. Que envolvem. São muitas questões que envolvem. Desde da questão física, né, a psicológica, porque a mulher sofre muitas alterações nesse processo. E muitas vezes nesse processo ela tem que ter força, porque às vezes ela também nesse processo ela já começa a ficar sozinha. Porque realmente, como a gente até viu
num evento que a Adri fez, muitas mulheres ali que já não estavam mais com seus parceiros, porque realmente eles acabam deixando elas e, tipo, elas têm que cuidar da saúde sozinha. Eu penso que nem todo mundo está preparado para esse processo, né, Viviane? Nem todo mundo está preparado para esse processo, porque é um processo doloroso, muito longo, difícil e que exige muito, a pessoa tá preparada. Porque não é um negócio assim, ó, tem altos e baixos. É muito baixos. Sim. Mais baixos baixos do que altos. Então, nem todo mundo está preparado para essas questões. Né? Então, a gente sabe que, né, um casal é para sempre, mas nem todo mundo está preparado para vivenciar isso com o outro. É isso mesmo, né? É exatamente isso. E por isso que eu vejo que cada vez mais essas mulheres precisam se unir, uma ajudar a outra, porque embora o processo segue um rumo praticamente quase que iguais para todas na questão do tratamento, cada uma sente de uma forma. Sim. Cada uma absorve aquilo de uma forma. Eu mesmo tenho pacientes que ela nunca parou a vida dela por conta dessa enfermidade. Hoje ela é dona de um buffet enorme, né? E ela nunca se deixou abater por essa enfermidade. Ela levou como uma situação que passou pela... Sim. Uma tempestade que passou pela vida dela. Sim. Mas eu também já tenho outras que ela não quis mais nem seguir na área que ela seguia. Né? Ela abandonou tudo porque ela acha que para ela não dá mais. Ela não consegue dar conta, né? Não consegue dar conta. Então, a gente tem várias situações que elas sofrem, né? E juntamente com isso, todo esse estresse, toda essa mudança corporal, porque muitas, né, sofrem mutilações ali, né? Sim. Precisam retirar mamas e tudo mais, elas geram dores crônicas. Doutora, olha só. Sim. Existe uma diferença dessa mulher que se abateu, que desistiu de continuar trabalhando, para essa mulher que continuou trabalhando, que continuou buscando? Existe uma diferença ali entre elas na questão do tratamento ou até na cura entre esses dois exemplos? Existe, né? Porque quando a gente não se deixa se abater, né? A gente também contribui para que a doença, ela que nos guia. Entende? Quando você não deixa a doença te guiar, vai ser difícil. Não estou falando que é mais fácil para quem sabe lidar com essas questões. Mas quando você está mais disposta a passar por todo o processo, você sofre menos. Né? Você sofre menos. E a doença, você sente menos aquelas dores, né? A gente tem uma questão ali com relação ao... A gente chama de limiar da dor. Né? Então, a gente... sabe aquelas linhas do crescimento do filho, assim? Sei. Né? A gente também tem um limiar, que a gente chama, que é uma linha também que mede. Por exemplo, essa pessoa sente mais a dor, essa pessoa sente mais as dores corporais. Tá? Isso é uma questão fisiológica. Então, quando você se deixa ser uma pessoa mais depressiva, uma pessoa mais deprimida, né? O seu corpo tende a dar um ênfase a mais para a dor, sabe? É como se ele desse um ênfase a mais para a dor. Nossa. E a pessoa sente muito mais. Você vê pelas pessoas que são fibromiálgicas, por exemplo. São pessoas que têm uma tendência a ser mais cabeça baixa, autoestima lá embaixo, mais depressiva. E elas têm uma sensibilidade para a dor muito maior do que aquela pessoa que não tem. Sim. Você entende? A pessoa mais alegre, ela libera hormônios que vão deixar ela esse limiar de dor bem menor para sentir a dor, assim, essa sensibilidade da dor. Então, por isso que eu falo que a pessoa que sofre com câncer, por exemplo, aquela que lidar melhor com aquela enfermidade, ela tende a sofrer menos as dores,
ela consegue lidar melhor com aqueles sintomas pós as quimioterapias, né? Já a pessoa que ela é um pouquinho mais depressiva, ela lida de uma forma diferente. E o limiar de dor dela é um pouquinho maior. Ela sente mais essas dores. Né? Nossa, realmente. E quais são o que são, de fato, dores crônicas, doutora? Bom, as dores crônicas, a gente tem um primeiro requisito assim que a gente fala que as dores crônicas são aquelas que têm mais de 3 a 6 meses que você sente. Tá. Né? E não quer dizer que é aquela dor que você sente assim o tempo todo. É aquela dor que você sente que ela vai e volta, sabe? Ela, sempre quando você está muito estressado, tem um lugarzinho que sempre dói, né? Normalmente é aqui na região do nosso ombro aqui, né? É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, eu fiquei tão estressada que eu tô com tanta dor aqui no meu ombro, né? Então, a dor crônica, ela é caracterizada dessa maneira. Ela é uma dor que ela tem recidivas, que ela vai e volta, né? Um outro fator que contribui muito assim para a característica de uma dor crônica é o nosso estilo de vida. Então, por exemplo, a alimentação, a nossa qualidade do sono, se a gente pratica atividade física, como você lidar com o estresse, né? Todas essas questões, elas envolvem dentro da dor crônica. Então, a dor crônica, ela é aquela dor que ela pode aparecer de diversas maneiras. Dentro do livro, inclusive, eu falo os diversos tipos de dores que a gente tem, que é aquela dor mais enferrujada, dor empontada, né? Aquela dor que você não consegue mensurar onde que ela está, mas você está sentindo uma parte pesada ali, né? Uma pressão. Então, eu falo de diversas formas que ela pode surgir. Então, é mais ou menos nesse sentido. Nesse sentido. Uhum. E por que elas acontecem? E quais as principais causas? Você pode dizer, doutora? Okay. É o estresse também, né? Sim. Na verdade, assim, o estilo de vida é um dos principais contribuintes, né? Sim. O estilo de vida que... Por isso que eu falo que as mulheres sentem mais, porque a gente tem múltiplas atividades. Sim. Né? A gente não tem só a atividade de trabalhar fora. Não é só você vir aqui e fazer o teu trabalho aqui na rádio. Eu tenho certeza que você tem mais coisas para fazer na sua casa. Não sei se você tem filhos ou não, ou sobrinhos, ou animais de estimação. Todos esses demandam muito a nossa atenção. Sim. Né? E todas essas atividades... se a gente não leva ela de uma forma mais organizada, a gente vai só tempestade de coisas ali, a gente vai sobrecarregando o nosso corpo. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, ó, o nosso corpo ele tem um equilíbrio, a gente tem 2 sistemas corporais que nos coordenam, vamos dizer assim. Nós temos um sistema autônomo, né, que está ligado à nossa parte nervosa. Nós temos o sistema simpático e o sistema parasimpático. O que são eles? O sistema simpático é aquele que fala assim, nossa, hoje eu tenho que levantar de manhã, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É o nosso agitador, assim, aquele que nos dá aquele gás, assim, né, para a gente viver o nosso dia a dia. Correto. E nós temos um outro sistema que anda junto, que é o sistema parasimpático. Ele já é aquele mais da calmaria, assim, aquele que quando a gente acaba de almoçar, a gente quer tirar aquela soneca, a gente quer dar uma descansada, a gente fica mais sonolento durante a noite. Então, esses 2 sistemas, eles trabalham em equilíbrio o tempo todo. Um está um pouquinho mais ativo, o outro está menos, daí de repente o outro sobe, para que mantenha o nosso corpo em equilíbrio, em homeostase. A gente fala sobre isso no livro também. E o que acontece? Esses 2 sistemas trabalham assim, se eu gasto R$5 desse lado aqui, desse lado eu também tenho que gastar R$5 para reequilibrar, certo? Para que um compense o outro. Uhum. E aí, o que acontece? Quando a gente gasta demais aqui, eu sou aquela pessoa super agitada, eu não paro nem para dar aquela descansadinha, eu vou dormir à noite, eu fico com o meu cérebro acelerado ali o tempo todo. Então, eu começo a desequilibrar, né? Eu começo a estar ativo demais aqui e ativo de menos aqui, né? E aí o corpo começa a não ter essas compensações. E aí é onde ele começa, em algum lugarzinho que a gente,
por algum motivo ali ele não conseguiu se recompor, Sim. né, não conseguiu se restabelecer, aquele lugarzinho começa a sinalizar que tem alguma coisa errada. E aí isso vem devagarinho. E às vezes começa a sentir um estômago que não digere direito os alimentos. Mas o primeiro deles que eu sempre vejo no meu consultório é o intestino começa a ficar preso. Né? A pessoa começa a ter um organismo que começa a não funcionar da maneira que ele deveria funcionar. Né? A gente é como uma engrenagem de uma grande máquina. Sim. Se quebra uma pecinha de algum lugar, né, ele vai continuar funcionando aquela máquina, ela vai ter a função dela, porque a gente vai continuar reabastecendo ela ali. Mas você entende que a longo prazo ela vai ficando com aquelas peças mais bamba, porque aquela peça que era uma função principal ali, né, que ela tinha uma função ali de dar uma sustentação, ela já não consegue dar mais a sustentação. E principalmente, né, doutora, eu acho que com a questão das mulheres realmente, porque a gente meio que camufla o que está acontecendo conosco. Exatamente. Até antes de entrar no ar, eu estava contando um relato de uma pessoa que veio a falecer justamente porque ela não estava, não consegue identificar realmente o que está acontecendo com ela. E ela estava infartando e muito menos ela não sabia que ela estava, né? Ela não tinha ideia ali, talvez que ela estivesse infartando. Mas para ela estar nesse processo do estar infartando, ela veio já com ali aquelas dores e que camufla. Então, eu estou com dor de estômago, eu vou tomar um remédio para dor de estômago. Eu estou um pouco, o braço, realmente quem faz exercício, eu acho que talvez seja o peso que eu peguei. E muitas vezes não é. Muitas vezes já vem ali uma questão de uma veia entupida, fazer realmente um eletro para você também saber o que está acontecendo. Isso. E olha que engraçado, é muito bom você falar isso, exatamente a gente estava falando, a gente não precisa ser hipocondríaco. Não. De ficar querendo o tempo ficar todo buscando doenças. Né? Buscando doença. Mas você entende que é importante a gente estar fazendo os exames periódicos? Sim. Por quê? Muito. Se talvez nós não sabemos o caso dela, né? Não Sim. podemos dizer. Mas se de repente, não sei, ela tivesse com os exames periódicos ok, ela poderia ter presenciado as placas de gordura no sangue, por exemplo. Porque isso não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. De hoje para amanhã. Ela tem um período que ela vai começando o corpo, não vai mais absorvendo, fazendo a metabolização correta, para que ele venha a desenvolver essas questões. Então, e é bem o que você falou. E é uma coisa que eu vejo muito. As minhas pacientes falam assim, eu não estava conseguindo dormir, a minha filha tinha um Rivotril lá em casa, eu tomei. Você eu escutei vendo? isso. Você Entendeu? E aí eu falei, mas como assim você tomou um medicamento? É um medicamento controlado que era da filha. Sim. Ela tomou porque ela não conseguiu dormir. Você entende? As pessoas se automedicam. Muito, muito, muito. Elas querem resolver imediato. Imediatamente. Né? Nós hoje estamos Nós assim. estamos muito Nós imediatismo. Estamos muito imediatista. Isso. A gente quer resolver todos os nossos problemas muito rápido. Muito rápido. E aí, às vezes, a gente está negligenciando algumas situações que deveriam buscar um recurso médico. Sim. Né? Porque, ainda mais como a gente acabou de falar, e a gente fala muito para as mulheres. Nós, mulheres que somos ali empreendedoras, empresárias, elas, eu não tenho tempo, eu tenho a minha agenda, eu preciso ir em reunião, eu preciso estar em viagem. Como você mesmo, você veio de uma viagem longa, né, de fora do Brasil, está aqui, não é daqui de Curitiba, veio para cá, quer dizer, fica em hotel, outra alimentação, não tem um tempo para você fazer uma caminhada se você é apta a exercício, então muda muito também. Justamente. Né, Viviane? E aí é onde que as coisas começam realmente, não sai do teu controle. Sim. E até eu comentei com vocês, né? Eu falei, amanhã eu vou me dar um momento de descanso. Eu vou me mimar um pouquinho, né? Eu vou dar um momento de descanso, exatamente por isso. Porque o meu corpo já está começando a demonstrar que eu preciso... Cansaço, né? Isso, eu preciso me reequilibrar, eu preciso me restabelecer para que eu possa dar sequência. Sim. Não adianta a gente querer viver essa vida atropelada,
né? Sim. E achar que a gente nunca vai precisar, né, descansar. Não, eu tô jovem, eu aguento, mas o nosso corpo pede. O corpo E pede. como que ele pede, tá? Você começa a sentir mais cansado, você acorda já mais cansado porque o seu corpo não se reequilibrou, né? Você cansa mais rápido, então você vai fazer alguma atividade, você já começa a cansar, né? Você vai se alimentar e de repente você vê que aquela comida não digeriu muito legal. Então o corpo ele dá os sinais de que E o fala, sono, ó, né? O sono nem fala, sim. porque se você tinha hábito de dormir, você não... Sim, Você começa a e acordar. o sono ele é essencial, porque é durante a noite que a gente faz todo o reequilíbrio, liberam hormônios que vão reequilibrar, devolver vitaminas, né? Devolver nutrição para o nosso organismo. Ele vai organizar as caixinhas ali no nosso cérebro, né? Para que no outro dia a gente esteja todo vapor. E quando isso começa já a acordar cansado, já começa a não dar muito certo. Não, Né? e Já começa a desenvolver algumas situações que vão levar às dores crônicas. Tá? Certo. Então, esse falta do nosso cuidado é o que geram essas questões aí. E, doutora, existe uma forma de a gente conseguir, nós mulheres, né, que temos muitas funções, existe uma forma de a gente conseguir equilibrar de forma preventiva para que não chegue nesse desequilíbrio que você falou, né? Sim, é claro que quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa mudar nossos hábitos. Sim, Né? muito Essa importante. é a primeira questão e é uma das questões que eu falo muito com as minhas pacientes. Nós vamos fazer o tratamento, né? Mas a gente precisa, na outra ponta, você também fazer a sua parte. Sim. Né? As terapias manuais, elas ajudam muito a reequilibrar o organismo, né? Eu falo muito sobre isso no livro, explicando como que elas atuam no nosso sistema nervoso autônomo, como que, colocando, né, a gente, às vezes, adota algumas posturas, alguns hábitos, ou passou por alguma situação em que a gente se desalinhou. Então, a gente coloca a estrutura de uma forma que ela vai ficar super funcional e gastar menos energia, que esse é um dos pontos que nos ajudam a melhorar as dores crônicas, é a gente ter energia suficiente para suprir a nossa demanda do dia a dia. E também a mudança dos nossos hábitos. Sim. Que isso é o principal, né? Sim. Se você fizer um tratamento com a medicação, mas você não mudar seus hábitos... Você não vai chegar a lugar nenhum. Não. Você vai ficar ali só... Vai ficar patinando. Camuflando. Que é exatamente o que eu falei para você sobre as medicações. Sim. A gente camufla os nossos problemas. Né? Exatamente. Porque você faz um tratamento medicamentoso, eu não tenho nada contra medicamentos. Né? Embora eu trabalhe com terapias integrativas, que a gente tenta levar para um lado onde o corpo vai se reequilibrar novamente, mas eu não tenho nada contra medicamentos, porque muitas vezes a gente precisa deles. Sim. Só a terapia manual não vai ser o suficiente, mas desde que você também pensa nos seus hábitos. E uma coisa em bem algumas controlada. Mudanças. Isso. Olha para vocês verem o que eu tô dizendo de hábitos. Eu tinha uma paciente que ela sofria há 20 anos com dores de cabeça. Tá? Enxaqueca forte, de ter que ficar internada em hospital tomando medicação. E aí a gente sentou para conversar, que é um dos primeiros passos dos meus atendimentos, é a gente sentar e fazer uma entrevista para a gente entender o caso da paciente. Perfeito. E aí ela me falou assim, eu falei, como que é seu sono? Ela falou, eu durmo em torno de 5 horas por dia. Eu falei, como assim 5 horas? Como que é isso aí? Porque tem pessoas que não precisam de muitas horas para se reequilibrar, né? E aí eu falei assim, mas como que você acorda? Eu acordo sempre cansada. Então, eu já vi que a quantidade que ela está dormindo não é o suficiente. Eu falei, mas que horas que você vai dormir? Eu deito umas 10 horas, 11 horas da noite, mas eu fico no celular até umas 3 horas da manhã. Meu Deus, Viviane, como isto? 2, 3 horas da manhã. Nossa. Entende? E não tem como. Eu falei, então a primeira coisa que a gente vai mudar é com relação a isso. Eu quero que você, 10 horas deitou, você vai ficar rolando de um lado para o outro, porque o seu corpo está adaptado à realidade de dormir. Sim. 3 horas da manhã. Sim. Mas eu quero que você faça um esforço enorme
para só pegar o seu celular no outro dia de manhã. Sim. Né? E assim ela fez. Depois de 2 semanas nessa dificuldade, porque eu sei que é difícil, quando o nosso corpo está adaptado de uma forma, é igual quando a gente para de comer açúcar. Nossa, eu tive muita dificuldade quando eu parei de comer açúcar. Eu fiquei 1 mês aquele estresse louco, assim, porque eu queria comer doce, mas eu fiz a minha parte e, graças a Deus, hoje não me faz falta. Né? Então, eu falei para ela, vamos fazer tentar isso? E ela tentou. Na 3ª semana que ela me procurou, ela falou, Viviane, as minhas dores de cabeça... Olha só que maravilha. Diminuíram. Olha só. Né? Eu já passei a sentir só 2 dias na semana. E olha que incrível. Lógico, a gente fez toda a parte da terapia manual ali com ela, mas o fato de você mudar o seu estilo de vida... Mudar o estilo de vida. Né? E se você for lá no meu Instagram, tem o depoimento dela. Né? Ela falou que ela sofria e hoje ela não sente mais essas dores. É importantíssimo. Já faz mais de 8 meses. Olha que maravilha sem dor isso. Nenhuma. E ela tomava morfina quando tinha crise. Meu Deus! Você entende? São mudanças. A gente precisa mudar o nosso estilo de vida para que a gente viva melhor. Sim, e até nós mulheres precisamos hoje mudar. Até a questão, Viviane, é uma coisa que eu trago muito aqui para o programa e hoje eu gosto de falar com muita questão da propriedade, questão de estar falando, porque eu estou prestes a viver isso, já estou começando a viver ali o climatério da menopausa. Então eu digo para você que realmente a gente também tem que cuidar com isso, porque como a gente falou antes até de começar o programa, é que a menopausa em si para a mulher é uma coisa que você vai caminhar com ela. Ela não é uma dor de cabeça que vai vir e vai passar. A mesma coisa quando a gente quando menina, acabamos muito novas, né, tendo ali a menstruação. Então você vem com isso, só se interrompe quando você tem o filho e depois você volta a ter novamente ali o teu mês controlado, ou às vezes te dá uma enrolada, mas ele vem. E a questão da menopausa é a mesma coisa. Então o que eu quero trazer isso? E você trazendo esse livro e você estando aqui hoje falando, realmente também para nós mulheres ter esse cuidado com a nossa saúde, até mesmo entrando na menopausa. Sim. Que é importantíssimo. Justamente. Você ter essa mudança de hábito, ela também pode se estender para o período da menopausa. Porque você uma coisa que a gente acho que já tinha até comentado, né? Uhum. Você vai viver a situação, os sintomas da menopausa, porque não tem como a gente excluir isso da nossa vida. Veja bem, tem pessoas que vão sentir mais, tem pessoas que vão sentir menos. Tem pessoas que vão sentir todos os sintomas, tem pessoas que vão sentir alguns, né? Mas o que acontece? Quando a gente aprende a lidar, a gente consegue fazer um preventivo ali para levar isso de uma forma mais leve. Perfeito. A gente sofre menos. Sim. Né? Sim. Eu tenho pacientes que já entraram na menopausa e olha que interessante. Eu tenho algumas que ela tem 1 ou 2 sintomas. Eu já perguntei para ela, falei, e aquela questão do calor e tal? Nunca senti. Né? Isso vai de mulher para mulher. Vai de mulher para mulher. Só que olha só, elas estão buscando recursos para viver com mais qualidade. Exatamente. Né? Exatamente isso. Elas estão buscando recursos para viver com mais qualidade. Porque todas nós vamos passar por esse processo. Todas nós vamos passar por esse processo. Mas a gente pode passar com flores no caminho. Isto. Sentindo aqueles aromas mais gostosos do que a gente passar pelo caminho no meio de pedras no meio de pedras, não é verdade. Né? Meninas, a gente vai fazer um breve intervalo e logo voltamos para o segundo bloco com essa mulher incrível aqui conosco. Voltamos, nossos ouvintes, aqui no segundo bloco na Rádio Paraná Oficial, no programa Empreendendo com Elas. Hoje eu estou com essa mulher incrível aqui, gente do céu, quanto conteúdo que temos, hein? Ela é a Viviane Rodrigues, fisioterapeuta, escritora, palestrante e autora do livro Dores Crônicas. Tem cura? Tem, né, Viviane? Tem. Tem. E se não tiver cura, a gente tem um tratamento que vai viver com mais qualidade de vida. Eu com certeza. concordo com você plenamente, mas também, Viviane, eu digo aqui, a gente falou muitas coisas muito boas
no intervalo, mas eu queria também dizer para você o seguinte, temos que ir buscar também, Viviane. Sim. Não é apenas achar que você, como fisioterapeuta, eu vou marcar uma consulta, vou lá, vou fazer, ela vai cuidar de mim, e depois que eu saio dali, eu volto a fazer tudo o que eu fiz antes, em relação à alimentação, em relação a não praticar um exercício físico, o sono, que hoje isso aí são remédios, e muitas vezes remédios gratuitos, né, Viviane? Sim. É a nossa farmacinha natural. É a farmacinha natural. Nossa farmacinha natural. E que lá atrás, as nossas vós viviam muito bem com as farmacinhas naturais e fazendo chazinhos. E hoje também se existe, claro, a medicação é importante, gente. Tem situações na sua vida e na sua saúde que você precisa estar ali sendo medicada. Tem as doenças realmente que vêm aí que precisa. Mas é muito de você achar, estou com uma dor de cabeça, vou para um remédio. Estou com uma dor na perna, vou para um remédio. E muitas vezes não é isso. É como você falou. Como é que é a tua alimentação? Você não está colocando muita gordura? Você não está colocando muito açúcar? Você não está colocando muito sal? A questão da bebida. Porque hoje também, Viviane, a gente tem que... Os processados. Exatamente, os processados. E também a questão que eu vou dizer para você da vida rápida, como você falou. Eu preciso estar em uma reunião em tal horário, entro na MEC, entro em qualquer outro estabelecimento, peço um lanche rápido e parto. Só que aquilo não pode virar uma coisa diária. Uma vez ou outra você fazer isso por conta de um assim, mas não achar que aquilo ali está sendo normal. Né? A gente também tem a questão das mulheres que, infelizmente, tem a questão do cigarro. Hoje a gente tem muitas mulheres que estão bebendo mais, estão fumando mais, até por conta realmente do estresse que é vivido. Sim, tentando achar uma válvula de escape para ter um pouco de prazer. Exatamente Não isso. é? Exatamente isso. E camuflando as dores. As dores. Os problemas. Os problemas. E isto a gente vê, o ano passado aconteceu um fato muito assim, preocupante. Foi um fato que assusta um pouco, porque uma amiga muito próxima da minha família, mais próxima da minha tia, uma mulher muito bonita, muito vistosa, 50 anos, trabalhando muito, fazendo parte da diretoria de um dos hospitais aqui de Curitiba. Olha para você, dentro de um hospital. E essa mulher não tinha o tempo para ela, porque ela tinha que cuidar do pai, da mãe e da família em si e do filho, e daí logo teve uma separação no meio e ela esse tempo todo não tendo tempo para ela. Infelizmente essa mulher teve um AVC, aonde hoje ela não chegou a falecer, mas hoje ela está em estado vegetativo em cima uma vida mais da cama. Complicada. Muito mais complicada. E isso veio de uma pressão alta. Olha só. Né? Que talvez ela tenha camuflado com alguns sintomas, como a gente acabou de falar. Justamente. E nós não estamos prestando atenção nisso, Vivi. Não é verdade? Sim. Então, quando você traz realmente esse livro, quando você está trazendo essa abordagem, isso é muito importante. Porque nós temos que começar, assim, a enxergar as dores crônicas. E saber o que é, o que não é. E ouvir mais, né? E principalmente ouvir o nosso corpo. Sim, ouvir mais diz, o nosso corpo. Né? Ouvir o que o nosso corpo está nos dizendo. Sim. Isso é uma das coisas que eu falo aqui no livro também, porque a primeira pessoa a conseguir observar se tem alguma coisa errada somos nós. São as pessoas que estão sofrendo aquela situação. Então, se ela não se percebe, ela também não vai conseguir passar isso para uma outra pessoa ajudar ela. Sim. Né? Eu estou falando aqui como fisioterapeuta, né, no tratamento da dor crônica, mas a dor crônica ela é algo que precisa envolver outras áreas. Sim. Então, provavelmente, essa pessoa vai precisar de um acompanhamento de um nutricionista, ela vai precisar de uma abordagem com algum psicólogo, dependendo do caso, né? Porque tem que ser uma coisa muito integrativa, Sim. porque nós não somos só parte muscular e nem articular, né? A gente tem ali a parte mental que precisa ser transformada para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Ela precisa adotar novos hábitos, novo estilo de vida. Sim. Por quê?
se nesse caminho que eu estou indo não está dando certo, eu estou sentindo muita dor, eu estou sentindo o meu corpo se desvaindo, eu preciso mudar a rota. Sim. Né? E para mudar a rota, muitas vezes a gente precisa mudar aqui na parte mental. Precisamos mudar a mental. Né? Então, é por isso que eu falo, é um trabalho integrativo, a gente precisa de outros profissionais junto. Um educador físico para te acompanhar numa academia, por exemplo. Perfeito. Né? Então, eu mesmo, eu trabalho orientando dessa maneira. Eu vou fazer a minha parte, mas a gente vai precisar dessa parceria com outras pessoas. E, claro, eu oriento com relação a essa questão que você disse sobre a medicação. Isso é extremamente importante. Importantíssimo. Porque, como nós comentamos no outro bloco, hoje em dia a gente quer ser muito imediatista. A gente quer um resultado para ontem, porque amanhã eu já tenho que... eu tenho um evento, eu tenho um compromisso. Isso. É o que nós estávamos falando aqui agora há pouco, né? Eu estou vivendo essa maratona maluca esse mês de março, mas a minha vida nem sempre é assim. É um momento. É um momento que você precisou aproveitar essas oportunidades. Isso, é um momento. Mas a minha vida, eu pratico atividade física, né? Nossa, perfeito. A alimentação na minha casa é balanceada. Né? Nós mudamos os nossos hábitos alimentares já faz 5 anos. Olha, perfeito. E desde então, a parte nossa de farmacinha, né? Diminuiu muito, né? Todo mundo tem aquela farmacinha todo mundo em casa, tem né? a farmacinha. Todo mundo tem aquela farmacinha em casa. A nossa diminuiu muito. Olha que maravilha. Eu tenho uma filha em casa que é asmática desde a infância, desde de 1 ano e meio, mais ou menos, que ela faz tratamento médico. E é inacreditável, como nós já passamos várias mudanças climáticas, várias fases aí, né? Inverno, verão, outono, que cada mudança de estação, a pessoa asmática, ele sente toda essa mudança. Sim. E, por incrível que pareça, ela não tem tomado mais as medicações dela. Olha que maravilha. Né? Isso porque a gente mudou o nosso estilo de vida em casa, dormindo mais cedo, né? Mudamos muitas coisas que ao longo desses 5 anos a gente já viu essa mudança na nossa casa. Então, é isso que nós não precisamos fazer aquela mudança drástica de uma hora para outra. Mas a gente pode ir adotando coisas simples. Adotando coisas simples. Sabe? Como você disse, às vezes a gente precisa ir lá e se alimentar com algum alimento ultraprocessado, ok. Mas pensar que, não, amanhã eu preciso comer... Voltar para uma alimentação mais saudável. Né? Então, essas são questões importantes que a gente tem que pensar para ter mais qualidade de vida e diminuir essas questões das dores. Né? Sim. Doutora, e você fala sobre o poder das terapias. Você pode trazer mais como são essas terapias? Porque a gente pensa na terapia, na psicologia, e existem outras terapias, né? Ok. Aqui a gente colocou o poder das terapias, mas a gente está falando de uma abordagem com terapias físicas, né, voltados para terapia manual. Então, quando a gente fala terapia manual, o que vem na mente? Primeira coisa, massagem. Né? Sim. Vem massagem. Mas a massagem é só uma das técnicas. A gente tem vários tipos de técnicas, né, que a gente trabalha com relação a isso. Né? Ali, por exemplo, a gente tem uma que é a osteopatia, não sei se vocês já ouviram falar, é onde eu estou me formando, eu estou no 3º ano de osteopatia. Ela é uma abordagem mais integrativa, onde a gente vai ver o corpo como um todo, então a gente vai trabalhar todos os sistemas corporais interligados através de algumas manobras, algumas técnicas que a gente vai pegar em pontos que a gente vai fazer estímulos em alguns sistemas. Né? Correto. Isso para que a gente equilibra esse corpo novamente. Então a gente vai dar estímulos para que ele desperte em voltar a trabalhar da forma como ele deveria. Né? Isso dentro da osteopatia. Mas eu falo abordagem de outras técnicas. Quiropraxia, vocês já devem ter ouvido falar. Já ouvi falar. É bem comum a gente ver bastante aqueles famosos estralos, né? Sim. Então, são técnicas mais voltadas para a coluna, onde vai trabalhar essa questão da parte estrutural mesmo em si. Dentro da osteopatia, a gente também atende com essa questão da quiro. Na verdade, a quiro, ela é uma parte dentro da osteopatia, né? Os professores
eram juntos, Sim. vamos se dizer assim. O professor de osteopatia, que é o Still, né, muito famoso, ele dava aula para o Palmer, que é o que desenvolveu a Quiro. E aí eles seguiram para linhas diferentes. O Still, ele tem mais essa linha voltada para o cuidado com sistemas corporais. Correto. E o Palmer, ele é mais voltado para a parte estrutural em si. Então, são técnicas semelhantes, terapias semelhantes, mas com finalidades diferentes, né? Que também vão ajudar, por exemplo, mas o que isso tem a ver com a dor? Por exemplo, vamos supor que você fez uma torção no seu pé lá. Não, torção não, porque torção é bem forte, a gente vai procurar um recurso médico. Mas vamos falar que você estava andando de salto, né? E deu aquela viradinha. Deu aquela viradinha no seu pé. Correto. Né? Aquela viradinha que passa uns dias dolorido ali, mas depois passa. Mas depois de alguns meses, você começa a sentir uma dorzinha no seu joelho, você começa a sentir uma dorzinha no seu quadril, aí você fala assim, nossa, eu não sei por que está doendo aqui. Mas lá atrás, você tem uma torcida no seu pé que você desalinhou. Ali no pé a gente tem vários ossinhos. Sim. Né? E são milímetros de movimento que eles têm. Não é amplitude igual a gente faz aqui com o braço. É milímetros. E aí você dá aquela viradinha, e aquela viradinha é o suficiente para tensionar um músculo, para tensionar um ligamento. E essa mensagem vai lá no seu sistema nervoso central falando assim, tem alguma coisa errada acontecendo aqui nesse pé. Sim. Só que isso é inconsciente. É o nosso corpo tentando se reorganizar. E aí, para tentar reorganizar, às vezes a gente acaba virando um pouquinho o quadril assim, e ele vai tentando achar formas confortáveis. Ou você para de pisar do jeito que você pisava, você passa a virar o pé para o outro lado para não sentir aquele desconforto. Esse movimento diferente que a gente começa a fazer, essas adaptações, elas geram consequências futuras, que vão gerando as dores crônicas. Porque é uma dor que você desenvolveu ao longo do tempo. E aí você vai lá e toma só o medicamento, mas você não tratou aquele pé. Aquele pé. Então, eu tenho muitas pacientes que vêm com uma dor no quadril, que a gente vai descobrir, ela teve um trauma lá atrás de uma torção do pé. Né? E aí a gente corrige aquele pé através das técnicas tanto da osteo quanto da quiro, corrige, e aí a gente deixa aquele corpo se reequilibrar novamente. Aí o nosso cérebro para de mandar aquela mensagem que está errado lá no pé, porque a gente corrigiu o pé. Sim. E ao longo dos dias, isso vai se tornando uma nova reconfiguração e você para de ter aquelas dores crônicas. Certo. Você entende como que funciona? Sim, então, sim, através dessas terapias que eu falei, que são mais físicas, a gente consegue sensibilizar uma parte mais interna, vamos dizer assim, sistemas mais internos. E eu falo também sobre a massagem, que a massagem ela tem um grande poder através do toque. Muito né? poder. Só que ela é algo que é para complementar uma terapia. Se você falar para mim assim, se eu fizer só massagem, vai melhorar minhas dores? Ela vai melhorar, mas ela vai voltar. Sim. Porque as técnicas, as manobras que fazem na massagem não tem uma finalidade mais profunda. É claro que dependendo se for uma coisa, fiz muito exercício físico ou fui fazer uma caminhada de 10 quilômetros e fiquei com dor muscular, a massagem é o suficiente para melhorar essas dores. Né? Sim. Mas tem casos que são mais antigos, que aí vai depender um pouquinho mais de outros tipos de técnicas com abordagens mais profundas. Né? Correto. Falamos também aqui sobre a acupuntura, né? Muito conhecida também, que também através de sistemas corporais, ela faz uma modulação na dor, né? Falo sobre ela também. E falamos sobre o Tai Chi, que é uma técnica chinesa, através de pontos ali, ela também vai trabalhar essa questão de modulação da dor. Então, eu abordei aqui algumas terapias que a gente pode usar, juntando com cuidados no estilo de vida, Sim. mudar esse estilo de vida, hábitos, né? Para que a gente possa ter a cura, né? Sim. E também, Viviane, eu acredito muito em tirar essa questão de que uma massagem ela é apenas estética. Porque nós não temos esta educação como fora do Brasil, que se tem mais.
pessoas como os japoneses que têm, né? Sim. Eles têm Pessoal todo ali da Ásia, né? eles têm uma visão diferente. muita visão da massagem com aquele chazinho. É algo que você consegue colocar a sua vida plena ali, mesmo com todas as turbulências, mas você consegue. Nós brasileiros não temos essa cultura e nem essa educação da massagens. Então a gente sempre coloca a massagem, principalmente nós mulheres, como estética. Eu tenho que fazer uma massagem modeladora. Eu acabei de passar por um procedimento cirúrgico e preciso fazer tantas massagens por conta da cirurgia que eu fiz. Mas não se vê fazendo massagens para esse cuidado com a própria saúde. Sim, e ela pode ser preventiva. Muito, tá? muito Porque preventiva. Você pode ter um hábito semanal ali de massagens para que você tenha aquele momento. A massagem em si, ela vai trabalhar a parte muscular, mas aquele momento que você está ali, que você se entrega para aquele momento, você esquece tudo que está lá fora. Nossa, é incrível. É como se você estivesse reorganizando todas as caixinhas ali do seu cérebro, né, da sua cabeça. O toque, ele tem um efeito fisiológico. Sim. Né? Pode prestar atenção. Uma criança, às vezes, um bebezinho está chorando muito, a mãe vai lá e começa a fazer um carinho na testa, começa a fazer um aconchego, a criança se acalma, porque o toque ele tem esse poder de trazer esse abraço, né? Ele tem esse poder de trazer essa... nos fazer sentir seguros. Sim. Né? Então, a gente trabalha dentro da massagem exatamente isso. Nós brasileiros não temos essa cultura. Muitas vezes fala assim, mas eu vou fazer massagem. Eles têm uma coisa como uma coisa muito fútil, como uma coisa... Isso mesmo, doutora. Pode nos né? colocar isso, porque me perdoa mas falar, é sobre mas isso mesmo. Mas isso. É a real. Não é. Sim. Sabe? A massagem, ela pode te ajudar. Muito, muito. Inclusive, eu sou adapta à massagem, por isso que eu falo isto. E eu tenho a questão muito da dor lombar e tenho um nervo ciático que muitas vezes, dependendo como eu faço muita atividade física, ele meio que pressiona. E aí eu só consigo realmente continuar a minha atividade o dia que eu marco a massagem. A cada 15 dias eu vou e realmente ela vem pontuando. E assim, é incrível, doutora, que como os nervos eles embolam, que parece mesmo assim bolas nas tuas pernas e ali ela vai mostrando, ela vai pontuando, ela tá vendo, olha. Aí você toma aquele chazinho, você vai para casa, você tira esse momento para você relaxar. Você reequilibra o seu corpo. E aí eu consigo reequilibrar o meu corpo, me voltar ali nas conexões, que às vezes você meio que se perde. Então, eu sou muito adapta à massagem e sempre falo muito, e é um dos assuntos que com as meninas que fazem comigo ali a massagem, a gente fala muito sobre isso. É sobre a educação que não se existe. Sim. Para você ter uma ideia, eu falo no livro, eu conto um pouquinho da história de cada técnica que eu abordo aqui. Eu conto de onde ela veio. Sim. E como que ela é trabalhada naquele determinado país e como que ela chegou até nós. Sim. Né? E para você ter uma ideia, a massagem era o primeiro recurso de terapia manual, assim. Ele é muito antigo. Muito antigo. Né? Muito antigo. E todas as pessoas que queriam recuperar a saúde eram para massagem que eles iam. Eles não tinham esse costume de fazer exercício físico. O negócio deles era ali naquele momento, porque eles entendiam que a partir do momento que eu me dou esse tempo, o meu corpo ele tem capacidade para regenerar. Sim. Né? E aí, muitas pessoas que vêm até mim, porque a minha clínica é voltada para terapia manual. Certo. Porém, lá eu também atendo com várias terapias de spa. Então, Olha, aquelas massagens com pedras, massagem com velas, massagem com bambu, né? Sim. Reflexologia podal. Eu trabalho tudo isso lá na minha clínica. E aí, eu tenho muitas pessoas que vêm até nós que falam assim, nossa, se as pessoas souberem que eu tô aqui, vão todas falar que eu tô gastando tempo à toa. Tipo não assim, né? Que eu tô com tempo livre. Tempo livre. E não é bem não assim, é bem né? assim, a não. massagem não é
para ser vista como algo que só faz quem tem tempo. Não. Isso aí é algo que a gente tem que fazer para saúde, para saúde, para pensar na gente e conhecendo o nosso corpo e o nosso e também prevenindo outras doenças. Sim. Porque quando você vai, como eu tenho ali uma dor lombar e eu consigo que ela veja, às vezes ela mesma diz, Jô, eu acho que era bom você também já procurar um médico, de repente, essa dor já passou muito tempo, a gente fez o tratamento, mas ainda continua, então vamos procurar o que está acontecendo. Porque lembra que eu te disse que a massagem, ela não vai curar a sua dor. Não vai curar a dor. Ela vai remediar Sim. de uma forma natural. Sim. Então, eu te indicaria, olha eu, né? Eu te indicaria para procurar um osteopata. Isso. Para que ele possa te avaliar, sim, né? Sim. E ele possa te ajudar de uma forma mais profunda. Entender Sim. realmente o que está acontecendo ali. Porque, veja bem, quando a gente fala em nervo ciático, e isso é bem legal a gente colocar, porque sabe que é uma das dores que eu acho que a maioria das pessoas sentem. Sim. Porque a nossa região lombar é onde tem a nossa descarga de peso do nosso corpo. Então, ali é onde sai a raiz nervosa do nervo ciático. E ele tem vários, e ele passa, ele vai da nossa lombar até na ponta do nosso dedo. Nossa. Entendeu? Ele é um nervo bem longo. Ele vai sofrendo algumas alterações ali, mas ele vai irradiando essa dor até lá embaixo. E nesse trajeto dele, ele tem diversos pontos de compressão. Então, você imagina, ele tem compressão que ele passa por músculo, e aí, se o músculo está muito tenso, pode fazer uma compressão nele ali e você vai sentir a dor naquele local. Ele pode passar em estruturas articulares ali, né? Ele passa por um forame bem pequenininho, e aí ali naquele forame ele também pode sofrer uma compressão. Ele passa pelo nosso joelho, vai passar pelo tornozelo, então ele tem vários pontos em que ele pode passar e por algum motivo, ou seja, porque está com uma alteração na estrutura ou porque o músculo está mais tenso, ele faz essa compressão e você sente essa dor irradiada. Então, imagina, você falou que você vai lá, faz a massagem e volta e passa uns dias você sente novamente. Então, você entende que provavelmente em algum ponto desses de compressão, conforme vai passando os dias, sim, ele volta a estar na mesma situação, porque você está na mesma atividade. Você está fazendo atividade física. Sim, muito. E está fazendo as compressões. Sim. Então, por que o osteopata vai te ajudar? Porque ele vai te fazer uma avaliação para identificar onde é esse ponto de compressão que está fazendo essa recidiva, fazendo voltar essas suas dores. Certo. E ele vai liberar esse ponto. E aí, sim, você vai voltar a ter uma... Aí você pode voltar com as suas... continuar com as suas massagens para que não venha a voltar novamente. Mas ele vai tirar esse ponto. Sim, sim. Entendeu? Então, perfeito. É isso que eu falo no livro. Você vai usar um profissional para te ajudar. Sim. Mas você pode continuar com outros profissionais que vão continuar cuidando de você de uma forma que não vá... ter mais recidiva, sabe? Certo. Voltar aquela dor novamente. Certo. E o que você diria para alguém, Viviane, que já tentou vários tratamentos e perdeu a esperança? Tipo, eu já tentei isso, já tentei, não vou mais. Que às vezes acontece até com você mesmo. É a última vez que eu vou tentar aqui com você. Se caso não der certo, eu abandono. Sim. Bom, vamos lá. Isso é muito comum, né? As pessoas se entregarem e achar assim, para mim, eu já cheguei nessa idade, é isso mesmo, e aceitar a dor como parte da sua vida. Né? E não é bem assim. Na verdade, a dor, a gente pode ter ela, sim, mas ela não pode ser, como se diz, parte da nossa vida no sentido de para sempre. Porque tem como a gente resolver. Às vezes vai ser uma mudança de hábito, como nós falamos. Às vezes vai ser procurando um profissional que vai cuidar. Às vezes vai ser através de algumas atitudes que você toma ali no seu dia a dia que vai mudar esse seu decreto. Né? Mas a gente não pode desistir. E tem que ser persistente e tentar
como que eu posso dizer? Eu vou contar um caso de uma paciente minha Sim, de fibromialgia. claro. Olha A gente sabe só. que a fibromialgia, ela é uma dor crônica, Muito. muito intensa e que ela deixa a pessoa muito inativa para a vida, né? Vamos dizer assim, né? Ela nos deixa bem debilitado, né? Eu tenho pacientes que ela perdeu a vontade de viver porque ela falou assim, não, me deram esse diagnóstico, que eu tenho fibromialgia, que não tem cura e que eu vou conviver com essa dor para sempre, né? Mas aí ela começou o tratamento dela na fisioterapia convencional. Correto. E aí a gente abordou de uma forma diferente. Falei, vamos fazer o seguinte, eu sei que você não consegue fazer uma caminhada, porque um dos recursos que ajuda muito a pessoa que tem fibromialgia são as atividades metabólicas. Então, atividades de corrida, dança, andar de bicicleta, né? São atividades que ajudam muito essas pessoas que têm fibromialgia. Correto. Só que você imagina, você está sentindo uma dor, Sim. você vai ter ânimo para fazer corrida? Não. Você vai ter ânimo para dançar? Não. Jamais. Jamais. Né? Porque no outro dia aquilo vai ser intenso. Sim. Então, o que a gente começou? Com pequenas mudanças. Eu falei, você não aguenta caminhar, mas você consegue ir até na esquina da sua casa todos os dias? De uma esquina na outra? Eu acho que eu consigo. Falei, vamos tentar? Então, a gente começou com essa forma. E foram vários meses assim, caminhando. Depois, ela já começou a caminhar ao volta da quadra. Daí, depois, ela já começou a ir no campo. E aí, fomos aumentando, progredindo. E essa dor foi ficando cada vez menor. Olha só que maravilha. Né? Então, assim, a mudança nos nossos hábitos não precisa ser uma coisa impactante. Ela pode ser devagarinho. Devagarzinho. Né? Aos poucos, né, Viviane? Você vai se permitindo. Mas o que você não pode é aceitar aquilo como um decreto para sua vida. Exatamente isso. É isso que eu quero dizer. Eu acho que uma mensagem que nós podemos deixar para essas mulheres é: perfeito. Não assumam a dor como parte da sua vida. Nossa, perfeito, né? Perfeito. É possível você melhorar. Sim. Né? É sim, possível você viver uma sim. vida com mais qualidade, com menos dor. Não, concordo plenamente com você. A gente só precisa abrir os olhos e as portas. Os olhos também, as portas também. Para poder aceitar essa mudança. Viviane, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o seu livro, onde as pessoas podem encontrar, quando que vai ser aí o dia. Eu fico muito grata de você ter conseguido na sua agenda vir hoje aqui para falar um pouco dele também. Você já colocou muita coisa que tem nele, que é incrível, mas eu queria que você deixasse aqui para as nossas ouvintes, para o pessoal que estão te acompanhando, que estão te seguindo e também nos seguindo, para aonde que pode encontrar. E o dia que vai ser aí, o dia do lançamento, né? Vamos lá, então. Bom, eu sou muito grata a essa oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Para mim é um prazer enorme estar podendo falar de algo que eu gosto muito. Sim. E de estar podendo realmente fazer o que é o propósito do meu coração. Propósito. Que é levar mais qualidade de vida para as pessoas. Seja nos meus atendimentos, seja numa palestra, seja no próprio livro, Sim. seja aqui nesse podcast. Sim. Então, para mim, estar podendo falar disso é muito gratificante, porque eu estou conseguindo transmitir aquilo que eu propus no meu coração. O meu livro, ele vai estar disponível através da Amazon, né? Tá. A partir da próxima semana. Certo. Né? A gente está fazendo todo esse trajeto, fazendo a divulgação. E a partir da semana que vem ele vai estar disponível na Amazon para compra. Também vai estar disponível no meu perfil do Instagram. Né? Doutora Viviane _Rodrigues. E vai estar também... nós vamos estar com ele sábado agora, lá no Hotel Ambassador, aqui em Curitiba. Nós vamos estar fazendo a apresentação dele, a divulgação. Nossa. Né? E nessa divulgação nós vamos ter vários exemplares. Então, se alguém aqui de Curitiba que quiser adquirir, né, vai estar aqui pertinho, já vai poder pegar ele em mãos. Próximo para poder ir, né? Já e falar e também se conhecer, né? Conhecer você também, vai ser um fazer prazer uma noite enorme. de autógrafo ali. E nós estamos muito felizes porque este ano, eu acho que esse ano é o ano das mulheres com propósito. Sim. Com os seus livros, porque lançamento de livros. Nós recebemos muitas mulheres aqui lançando livro e eu acho que é muito bacana quando você consegue colocar
Viviane, que nem você, toda a tua experiência, toda a sua trajetória, todo o teu cuidado em palavras para nós mulheres que precisamos cada vez mais estar falando. E a questão do livro eu acho muito bacana, porque hoje a gente está muito na questão da internet, né? Estamos deixando de ler livros. Sim. E exatamente, até a questão de mas eu posso abaixar aqui em PDF e ler o livro. Mas não é a mesma coisa. Eu já tentei fazer isso, gente, e eu não consigo. Eu não consigo ler ele em PDF, mas ele em folhas mesmo, em espécie, eu acho que é algo assim que é o diferencial. Porque verdade, é o teu momento que você está ali. Sim. Isso também já é uma terapia, sabia? Já é uma terapia. Porque se você está com ele em PDF, alguém vai te chamar. Você vai se distrair com algum Você vai se distrair com um vídeo, com alguém que acabou de te mandar alguma coisa para você. E fora isso é que fato. A luz do celular cansa a vista, sim, né? muito, é muito perigoso a lente, né, do celular. Eu falo para vocês, a minha filha, ela é uma leitora nata, assim. Ela fez um propósito ano passado de ler um livro por mês. Uau! E ela fez. E ela está ali. Uhum. Esse ano ela já está com outro. Esse ano ela fez um projeto de ler livros em outra língua. Então ela está nessa missão aí. E ela sempre foi de muita leitura, muita sabe? leitura. E aí é engraçado que ela falava para mim assim, mas eu gosto de pegar nas folhas, mãe, né? Sim, eu gosto de folhear. E eu gosto de ter ele ali na minha prateleira e não sei o quê. Então, é bonito ver ainda que existem pessoas que nós, e vou falar, gostam, exatamente, né? E nós temos que fazer com que nossas mulheres e as nossas jovens mulheres tenham essa vontade de continuar para que isso não se perca. Sim. Né? Porque agora está voltando um pouco mais também as revistas, coisas que foi banida há muito tempo. Sim. E hoje, graças a Deus, elas estão voltando em espécie, em papel, que eu acho uma delícia você sentar ali no salão. Hoje não se tem mais, você vai fazer uma escova, alguma coisa, você não tem mais revista ali para você folhear. Só vê com celular, você só né? vê o pessoal assim, ó. Só no celular, e não tem mais a revista em si. Então, eu acho que está faltando a gente também voltar um pouco com a humanização, né, Vivi? Porque isso aí também faz a diferença no na tua saúde mental e espiritual. Porque nós também temos que ter a saúde espiritual, e a mental, e a corporal. Sim, né? Eu falo sobre isso no equilibrar. livro, tá? Olha aí, ó, você tá vendo? Eu nem li o livro e já estou aí, ó. Tá vendo isso só? Isso é muito importante. É isso aí. E eu já vou te fazer um convite que quando você retornar para a Rádio Paraná Oficial, que vai ser em breve, eu já vou ter lido o livro e a gente vai conseguir discutir ele, realmente dizer... Você estava realmente certo em tudo em todas as suas palavras aqui que você colocou. Combinadíssimo. É isso aí. Estamos quase chegando no final, mas eu queria que você voltamente deixasse aí suas redes sociais pra gente, teu Instagram, se você tem Facebook, se você quiser deixar algum contato também, falar um pouco da clínica, mesmo não sendo aqui de Curitiba, mas diga para que as pessoas possam estar te seguindo. Eu já te sigo lá, mas eu não sei se você tem a clínica, também tem Instagram da clínica. Tem Instagram então, também. Por favor, Viviane, aproveita. Bom, vamos lá, então, falar um pouquinho. Fale um pouquinho de redes tudo. Sociais. A minha clínica, ela é uma clínica voltada para terapia manual. A gente trabalha com terapias de spa, a gente trabalha com fisioterapia manual. Perfeito. Tudo voltado para esse equilíbrio corporal, como você mencionou. A clínica se chama Spa Terapia, né? Vai encontrar ela como Spa Terapia _Maringá. E a minha rede social particular é doutora Viviane _Rodrigues. Né? Ali vai ter vários vídeos bem bacanas falando sobre dor. Tem muita coisa. Inclusive, vamos ter vídeos sobre exercícios para dor lombar. Perfeito, né? olha só que maravilha. Olha aí, eu já vou estar lá. Bastante exercícios para dores que é bem comum a gente encontrar no público feminino. Né? Eu também falo sobre aromaterapia. Eu sou especialista em aromaterapia. Eu trabalho inclusive tem um curso, né? Lá no meu perfil também falo sobre isso, ensinando a usar os óleos essenciais para que tenha mais, absorver mais esses benefícios que ele oferece, né, para ter um bem-estar maior. Sim. Né? Normalmente nos meus atendimentos eu associo essa parte mais integrativa com a parte mais ciência, né, com a parte mais física. Física. Ali, né? Nossa, legal.
E seria essas duas duas redes redes que eu mais trabalho. Tem o Facebook também, que também é o mesmo nome, doutora Viviane _Rodrigues, né, o meu Facebook. E agora estou voltando para o YouTube. Uau, que coisa maravilhosa, isso é muito nome, bom. doutora Viviane. Muito bom. Vou isso. voltar ali com vídeos bem bacanas, falando sobre qualidade de vida, falando sobre dores crônicas, temas que é relacionado a alguma patologia que a gente possa abordar dentro da fisioterapia também. Nossa. Então, acho que vai ser bem bacana, vai trazer bastante conteúdo ali para a galera aí aprender um pouquinho mais como lidar com as suas dores. Com as suas dores. E eu vou dizer que a doutora já está aqui intimada a cada 15 dias, quando ela estiver por aqui, ela passar aqui no nosso programa da Rádio Paraná Oficial para falar um pouquinho também dessas dores e esse cuidado que nós, mulheres, precisamos ter em todas as nossas faixas etárias. Não é verdade, doutora? Não é apenas quando está entrando na menopausa, mas vamos fazer a prevenção de você também estar bem com a sua saúde mental, com a sua saúde espiritual, a prevenção de você ir fazer um exame preventivo, porque o câncer ele não dá só em outubro, quando tudo fica cor-de-rosa, mas sim em janeiro, fevereiro, março. E infelizmente a gente tem visto cada vez mulheres que estão ao nosso redor passando por todas essas enfermidades, por essas doenças que a gente diz que a gente não desejaria a pessoa estar passando por esse processo para ninguém, e é uma dor muito, muito... A gente fica muito sentida quando a gente vê mulheres incríveis passando por esse processo. Então, fica aqui o meu convite, o convite da Amanda, da Rádio Paraná Oficial, para que você, quando quiser, se a gente pode conversar aí, de repente, para ter aí mais vezes você trazendo esse conteúdo que é tão importante para nós mulheres. Nossa, eu fico imensamente grata por esse convite. E eu estou falando no ar, hein, doutora? Olha só. Olha o comprometimento. Olha o comprometimento aqui. Aí. Mas eu fico imensamente grata por esse convite, tá? E assim que surgiu a oportunidade, conversando, né? Vamos conversar. Sim, Quem com sabe certeza. Surge aí algumas um projetinho ideias, bacana, um uma ideia, né? bacana. Então, fica aí. Claro, com certeza. Fica aqui o nosso Se a gente critério. pode levar conhecimento e pode levar ajuda para essas mulheres, por que não, Sim, né? com certeza, Deus concordo nos colocou plenamente. nesse lugar é porque a gente tem que ajudar outras pessoas também. Eu digo que tudo também tem o propósito, ele também, né, doutora, a gente também tem que ouvi-lo às vezes, né? Às vezes fala assim, não, acho que eu não vou, vai dar muito trabalho, não, eu acho que você tem que ir, eu estou te colocando aqui. Então, realmente, fica aqui o nosso convite e agradeço. Um excelente dia para você, ainda que tem muita coisa pela frente. Um bom final de semana, que já estamos terminando aí, né, a semaninha. E também que os seus livros sejam um sucesso, ele já é um sucesso. Amém. Muito Amandinha, obrigada. Vou deixar um beijo para as minhas mulheres incríveis que sempre estão conosco aqui na Rádio Paraná Oficial. Mulheres que hoje não vieram para a nossa live, mas porque o compromisso com ela deve estar em alguns compromissos. Vieram, elas estavam me acompanhando. Então tenho que dar um beijo para essas minhas mulheres incríveis, todas que estiveram conosco. Eu juro que amanhã, gente, eu vou estar com a listagem completa de todas as mulheres, porque eu não vou falar uma, porque se eu falar uma vai ficar chateado. Já aconteceu isso de eu dizer o nome de uma e o meu nome. Então eu vou deixar assim, ó, para as minhas redes sociais, para as minhas mulheres incríveis que estão comigo, com minha rede de apoio. Só tenho a agradecer. Um excelente dia e um restante aí. E até amanhã. Amanhã nós temos uma mulher muito incrível aqui no programa conosco. Fiquem ligadinhos. Estaremos com a policial militar Carolina Zanca. A nossa Vamos capitã. falar sobre violência doméstica e prevenção ao feminicídio. Amanhã nós teremos nossa capitã aqui, uma mulher incrível que tem um projeto muito lindo dentro da PM. E ela é realmente incrível e eu estou muito feliz porque essa foi difícil de conseguir, mas amanhã ela estará aqui comigo, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a todos. Tenham um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo. Tchau, tchau.